Nesta questão, vamos focar no reconhecimento do uso correto da acentuação gráfica dentro da língua portuguesa. Nosso objetivo aqui é identificar qual das palavras listadas está corretamente acentuada conforme as regras ortográficas vigentes. Vamos analisar as opções. A. Ideia. Aqui temos um exemplo onde a acentuação não é necessária, pois as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes deixaram de ser acentuadas com a reforma ortográfica. B. Juiz. Observe que o acento está incorreto. As palavras oxítonas terminadas em Z não recebem acento. C. Saúde. Esta é uma paroxítona terminada em ditongo, que mantém o acento agudo para demarcar a pronúncia correta da palavra. D. Hífen. Nesta palavra há um equívoco, pois não se usa acento agudo em palavras terminadas em N que não sejam monossílabas tônicas. Pensem nas regras e escolham a opção que atende aos critérios estabelecidos. A resposta correta para a questão 1 sobre acentuação da língua portuguesa é a opção C, saúde. Essa palavra está devidamente acentuada, seguindo as regras gramaticais do idioma. É importante lembrar que o acento gráfico é necessário para indicar a sílaba tônica em palavras proparoxítonas, como é o caso de saúde. Isso contribui para a correta pronúncia e compreensão das palavras dentro do texto. Nesta questão de língua portuguesa, é necessário identificar a opção em que todas as palavras estão corretamente grafadas. Temos 4 opções. A. Excesso, tráfego, privilégio. B. Excesso, tráfego, privilégio. Excesso, tráfego, privilegio. D. Excesso, tráfego, privilégio. O desafio aqui é encontrar a alternativa que apresenta a grafia correta das palavras propostas. A ortografia é fundamental para a clareza e precisão na comunicação escrita. Avalie as opções cuidadosamente para identificar a forma correta das palavras, conforme as normas da língua portuguesa. A resposta correta para a questão apresentada na tela é a opção A, que inclui as palavras excesso, tráfego e privilégio. Todas essas palavras estão grafadas corretamente. Nesse tipo de questão, é crucial estar atento à ortografia para garantir que cada palavra esteja escrita de acordo com as normas da língua portuguesa. A grafia correta das palavras é fundamental para a clareza e a precisão na comunicação escrita. Nesta questão, o foco é a concordância nominal. Temos que identificar a alternativa em que o sujeito e o predicativo do sujeito concordam em gênero e número. A construção da frase precisa estar de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa. Observe bem cada alternativa. O sujeito deve estar no plural, mulheres, e o predicativo preocupadas deve concordar em número e gênero com o sujeito. Considerando essas regras, analise cada opção e escolha a que está gramaticalmente correta. A questão apresentada envolvia a concordância nominal correta. A opção correta é a C. As mulheres estavam preocupadas. Nesta frase, a concordância se dá entre o numeral as, o substantivo mulheres, e o adjetivo preocupadas. Todos estão no feminino plural, mantendo assim a concordância nominal exigida pela língua portuguesa. Nesta questão 4 da língua portuguesa, vamos identificar o pronome de tratamento apropriado ao nos dirigirmos a uma autoridade religiosa. Os pronomes de tratamento são formas respeitosas de se referir a alguém, variando conforme a posição ou título da pessoa a quem nos dirigimos. As opções apresentadas são Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Excelência e Vossa Alteza. Ao analisarmos as alternativas, devemos considerar o uso convencional de cada pronome para identificar qual é mais adequado para uma autoridade no contexto religioso. A resposta correta para a questão 4 é B, Vossa Santidade. Este pronome de tratamento é usado adequadamente para se referir a uma autoridade religiosa. É importante utilizar o pronome correto ao se dirigir ou mencionar figuras de proeminência dentro de contextos formais e cerimoniais, garantindo o respeito e o reconhecimento da posição da pessoa. No caso de autoridades religiosas, Vossa Santidade é o tratamento adequado, como é usado, por exemplo, ao se referir ao Papa. Vamos analisar a questão 5 sobre o plural da palavra cidadão. As opções apresentadas são A. Cidadãos, B. Cidadãos, C. Cidadãos e D. Cidadões. Este tipo de questão testa seu conhecimento sobre a formação do plural em português, algo fundamental para a escrita correta. A forma correta deve seguir as regras gramaticais do português. Avalie cada opção com cuidado para escolher a resposta certa. A resposta correta para a questão sobre o plural da palavra cidadão é a opção C, cidadãos. Essa forma está de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa,
que determinam o uso do sufixo -ãos para substantivos masculinos terminados em -ão no singular. É importante lembrar que, apesar de algumas palavras no português terem plurais irregulares, cidadão segue essa regra padrão para sua forma plural. Vamos agora resolver a questão 6 de matemática. A pergunta é: qual é o valor de 15% de 200? Temos 4 alternativas para escolher. Para calcular 15% de 200, devemos multiplicar 200 por 0,15. Após fazer o cálculo, identifique a resposta correta entre as opções fornecidas. Isso ajudará a reforçar o conceito de porcentagem e como aplicá-lo corretamente em problemas matemáticos cotidianos. Nesta questão, analisamos a porcentagem de um valor específico. O enunciado nos pediu para encontrar 15% de 200. Ao calcularmos, 15% de 200 é igual a 30. Portanto, a resposta correta para esta questão é a alternativa C, 30. É essencial compreender como realizar cálculos percentuais, pois é uma habilidade frequentemente utilizada em diversas situações do dia a dia. Para resolver a questão 7 de matemática, temos a equação 3x mais 4 igual a 16. O objetivo é encontrar o valor de x que satisfaz essa equação. Vamos passo a passo. Primeiro, subtraímos 4 de ambos os lados da equação para isolar o termo com x, resultando em 3x igual a 12. Em seguida, dividimos ambos os lados por 3 para encontrar o valor de x, ficando x igual a 4. Logo, a alternativa correta para a solução da expressão é a A4. Nesta questão, analisamos a expressão 3x mais 4 igual a 16 para encontrar o valor de x. Para resolver essa equação, subtraímos 4 de ambos os lados, obtendo 3x igual a 12. Em seguida, dividimos ambos os lados por 3, resultando em x igual a 4. Portanto, a resposta correta para a questão 7 é a alternativa A, 4. Aqui estamos com mais um exercício de matemática, na questão 8. A pergunta nos solicita determinar o valor da raiz quadrada de 144. Temos 4 opções de resposta: A, 10, 12, C, 14, 16. Lembre-se que para encontrar a raiz quadrada de um número, você deve identificar qual número multiplicado por ele mesmo resulta no valor original. Avalie as opções e escolha a resposta que corretamente reflete o cálculo da raiz quadrada de 144. Nesta questão, analisamos a raiz quadrada de 144. A resposta correta é a opção B, que é o número 12. A raiz quadrada de um número é o valor que, multiplicado por si mesmo, resulta no número original. Aqui, 12 vezes 12 resulta em 144. Portanto, a resposta correta é, de fato, 12. Isso reforça o conceito de raiz quadrada, que é fundamental em várias áreas da matemática. Na questão 9, estamos lidando com um triângulo retângulo, onde a soma dos dois ângulos agudos é sempre igual a 90 graus. Isso ocorre porque um triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus, deixando os outros dois ângulos somando um total de 90 graus também. Neste caso específico, se um dos ângulos agudos é de 35 graus, podemos determinar o valor do outro ângulo agudo. Para encontrar esse valor, basta subtrair 35 graus de 90 graus, resultando em um ângulo de 55 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra B, 55 graus. Essa é uma aplicação direta das propriedades dos triângulos retângulos que determina a soma dos ângulos internos. Neste slide, estamos apresentando a resposta correta para a questão 9. Como discutimos anteriormente, em um triângulo retângulo, a soma dos dois ângulos agudos deve ser igual a 90 graus. Com um dos ângulos medindo 35 graus, o cálculo nos leva a determinar que o outro ângulo deverá medir 55 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Essa informação é crucial para entendermos como se comportam os ângulos em triângulos retângulos e assegura que estamos resolvendo problemas de geometria de forma precisa. Nesta questão de matemática, estamos analisando o percentual de lucro obtido na venda de um produto. A pessoa comprou o produto por R$ 80 e o vendeu por R$ 100. Para calcular o percentual de lucro, precisamos primeiro determinar o lucro absoluto, que é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Assim, o lucro é de R$ 20. O próximo passo é calcular qual é a porcentagem desse lucro em relação ao preço de compra. Fazemos isso dividindo o lucro pelo preço de compra e multiplicamos o resultado por 100. Nesse caso, o cálculo é 20 sobre 80 menos 100, o que nos dá um percentual de lucro. Considerem as opções: A, 15%, B, 20%, C, 25% e 30%. A alternativa correta representa a porcentagem correta de lucro obtido.
Agora vamos à resposta da questão 10 de matemática. A pessoa adquiriu um produto por R$ 80 e o revendeu por R$ 100. Para calcular o percentual de lucro, subtraímos o custo do valor de venda, obtendo R$ 20 de lucro. Para encontrar o percentual, dividimos o lucro pelo custo e multiplicamos por 100. Assim, a conta é 20 dividido por 80, que resulta em 0,25. Ao multiplicar por 100, temos 25%. A resposta correta é a alternativa C, 25%. Nesta questão de informática, estamos analisando os atalhos de teclado no Microsoft Word. A pergunta é sobre qual atalho utilizamos para copiar um texto. Temos 4 opções de resposta: Ctrl+V, que é o atalho para colar; Ctrl+C, que é a opção correta para copiar; C, Ctrl+X, usado para recortar; D, Ctrl+Z, que desfaz a última ação realizada. Neste caso, a opção correta ao querer copiar um texto é a letra B, Ctrl+C. A resposta correta para a questão 11 é B, Ctrl+C. Esse atalho é universalmente utilizado no Microsoft Word, assim como em muitos outros programas, para copiar o texto ou objetos selecionados. É uma ferramenta essencial para aumentar a eficiência ao editar documentos, permitindo que você duplique facilmente informações de uma parte para outra, sem a necessidade de reescrever o conteúdo. Certifique-se de memorizar esses atalhos, pois eles são fundamentais para otimizar o seu tempo e trabalho no ambiente digital. Na questão 12 de informática, vamos analisar as opções dadas para somar os valores das células A1 e A2 no Excel. A primeira opção, A igual soma A1 mais A2, não é correta, pois o operador mais não é utilizado dentro da função soma. A opção C, igual soma de A1, também está incorreta, uma vez que a função parece ter um erro de sintaxe e não abrange a célula A2. Além disso, a opção D, igual somar A1 a 2, utiliza uma função que não existe no Excel. Portanto, a opção correta é a letra B, igual A1 mais A2, que simplesmente utiliza o operador de adição direta para somar os valores das duas células. A resposta correta para a questão 12 é a letra B, que é igual a 1 mais A2. Essa fórmula básica do Excel soma diretamente os valores contidos nas células A1 e A2. Diferente das opções apresentadas, ela não utiliza a função soma, que é desnecessária quando se trata de um número reduzido de células para adicionar. É uma sintaxe direta e simples que retrata uma maneira eficaz de realizar operações aritméticas básicas no Excel. A questão 13 nos apresenta uma pergunta comum em informática relacionada à internet. O que significa a sigla URL? As opções fornecidas incluem alguns equívocos comuns, mas apenas uma delas está correta. Lembremos que uma URL é essencial no contexto da web, pois é o endereço que usamos para acessar recursos como páginas e arquivos na internet. As alternativas são: a unidade de rede local. Essa opção não está relacionada com URL, pois unidade de rede local faz referência a uma rede interna, não a um endereço na internet. B. Uniform Resource Locator. Esta é a opção correta. Uma URL é um localizador uniforme de recursos, indicando o endereço específico onde um recurso pode ser encontrado na web. Universal Resource Language. Apesar de parecer plausível, esta opção não é correta. Ela sugere uma linguagem universal para recursos, o que não é o propósito de uma URL. D. Universal Retrieval Location. Novamente uma descrição enganadora, pois a URL não se refere a uma localização universal de recuperação. Assim, quando encontramos uma questão perguntando sobre URL, devemos nos lembrar que ela significa Uniform Resource Locator, essencial para a navegação na internet. A resposta correta para a questão 13 é a letra B, que corresponde a Uniform Resource Locator. A sigla URL é um termo técnico utilizado para descrever o endereço de um recurso específico na internet. Cada URL é única e permite que os navegadores acessem diretamente o conteúdo desejado, seja uma página web, um documento ou uma imagem. É essencial para a navegação eficiente e precisa na web. Esta questão de informática nos pede para identificar qual das opções é um software de navegação na internet. Temos 4 alternativas: Word, Excel, Firefox e PowerPoint. É importante lembrar que um software de navegação na internet, também conhecido como navegador, é utilizado para acessar e visualizar sites na web. Entre as opções apresentadas, apenas Firefox é um navegador. E o Word e o Excel são softwares de produtividade da Microsoft para processamento de texto e planilhas, respectivamente, enquanto o PowerPoint é utilizado para criar apresentações. A resposta correta para a questão 14 é a opção C, Firefox.
O Firefox é um software de navegação na internet, ou seja, um navegador web. Ele permite que os usuários acessem sites e conteúdo online, ao contrário das outras opções mencionadas, que são ferramentas de produtividade voltadas para outras finalidades. Nesta questão de informática, iremos analisar qual dispositivo é utilizado para a entrada de dados. Temos algumas opções e devemos escolher a resposta correta dentre elas. As alternativas apresentadas são A. Impressora, B. Monitor, C. Teclado, D. Caixa de som. É importante lembrar que dispositivos de entrada são aqueles que permitem ao usuário inserir dados e comandos no computador. Avaliando cada alternativa, podemos determinar qual deles se qualifica como um dispositivo de entrada. A questão apresentada anteriormente perguntava sobre o dispositivo utilizado para a entrada de dados, tendo entre as opções impressora, monitor, teclado e caixa de som. A resposta correta para essa questão é a alternativa C, teclado. Essa escolha se justifica porque o teclado é realmente um dispositivo de entrada que permite ao usuário inserir dados e comandos no computador. Ele desempenha um papel fundamental na interação entre o usuário e o sistema operacional, facilitando a execução de diversas tarefas. Nesta questão do nosso módulo de conhecimentos gerais sobre os Correios, precisamos identificar o ano de fundação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. As opções dadas são 1960, 1972, 1988 e 1994. Analise bem cada alternativa e pense sobre o contexto histórico e marcos importantes da comunicação no Brasil para chegar à resposta correta. Esta é uma oportunidade de consolidar seu conhecimento sobre a evolução dos serviços postais no país. Boa análise! A resposta correta para a questão sobre o ano de fundação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EC, é a alternativa B, 1972. Essa foi a data em que a empresa foi oficialmente estabelecida no Brasil. A questão 17 do nosso módulo de conhecimentos gerais sobre os Correios nos pergunta sobre a principal atividade realizada por essa instituição. Temos 4 opções de resposta. A primeira sugere que o transporte de passageiros é a atividade principal. A segunda propõe a prestação de serviços financeiros. A terceira indica a prestação de serviços postais. E a última sugere a gestão de comunicação eletrônica. É crucial pensar sobre o papel tradicional e central dos Correios em nossa sociedade para escolher a resposta correta. A resposta correta para a questão 17, que perguntava sobre a principal atividade realizada pelos Correios, é a opção C, prestação de serviços postais. Essa atividade é a base fundamental dos Correios, responsável por transportar e entregar correspondências e encomendas em todo o território nacional e internacional, garantindo a comunicação e a troca de informações entre pessoas e empresas. Agora, vamos abordar a questão 18 do setor de conhecimentos gerais sobre os Correios. A pergunta é sobre qual é o serviço de entrega rápida oferecido pelos Correios no Brasil. As opções são A. Carta simples, B. Sedex, C. Telegrama, D. Encomenda PAC. Analisem bem as opções, lembrando-se das características de cada serviço postal para identificar qual deles é conhecido por sua agilidade na entrega. O Sedex, por exemplo, é frequentemente associado a entregas rápidas e eficientes em todo o país. Portanto, reflitam sobre qual opção melhor se alinha com essa descrição antes de responder. A resposta correta para a questão apresentada é a opção B, Sedex. O Sedex é o serviço de entrega rápida disponibilizado pelos Correios no Brasil, conhecido pela sua agilidade e eficiência no transporte de documentos e encomendas em todo o território nacional. Com uma ampla cobertura, esse serviço é uma escolha popular entre os consumidores que necessitam de prazos de entrega reduzidos. Nesta questão do nosso curso sobre os Correios, abordamos o significado da sigla CEP. Essa sigla é amplamente utilizada no Brasil para facilitar o sistema de endereçamento postal. Temos 4 opções de resposta, todas relacionadas a códigos ou centros de envio e entrega. É importante lembrar que a resposta correta está diretamente associada à função básica do CEP, que é identificar um endereço específico dentro do sistema de correios. Portanto, ao escolher a alternativa correta, pense na função principal do CEP em relação ao endereçamento. A resposta correta para a questão 19 sobre os Correios é a alternativa B, que significa Código de Endereço Postal. Esta sigla, CEP, é essencial para a identificação precisa e eficiente dos endereços dentro do Brasil,
facilitando o processo de entrega e envio de correspondências e encomendas. Essa codificação é padronizada e permite que o sistema dos Correios funcione de maneira mais organizada e ágil. A questão 20 dos conhecimentos gerais sobre os Correios indaga sobre qual serviço é usado para envio de dinheiro. A primeira opção, SEDEX, é conhecida pelo envio rápido de encomendas e documentos. O PAC, por sua vez, é utilizado para remessas não urgentes, oferecendo um custo-benefício melhor para encomendas. Telegrama é para envio de mensagens urgentes impressas. A opção que se destaca para o envio de dinheiro é o Vale Postal, um serviço específico dos Correios para transferências financeiras. A resposta correta para a questão apresentada é a alternativa C, que se refere ao Vale Postal. Este é o serviço oferecido pelos Correios para o envio de dinheiro. Diferente das opções SEDEX, PAC e Telegrama, que possuem outras finalidades, o Vale Postal é especificamente utilizado para transferências monetárias. A questão número 21 testa seus conhecimentos sobre atualidades, especificamente em relação à União Europeia. A pergunta é sobre a moeda oficial utilizada por esse bloco econômico. Temos 4 opções: A. Dólar, B. Libra, C. Euro e D. Franco. Ao analisar as opções, é importante considerar o contexto econômico e político da União Europeia, que adotou uma moeda comum para facilitar as transações entre os países membros e fortalecer a integração econômica. A resposta correta para a questão sobre a moeda oficial da União Europeia é o euro. Desde sua introdução, o euro tem servido como uma moeda comum e facilitado o comércio e a integração econômica entre os países membros da União Europeia que adotaram essa moeda. É importante compreender a significância do euro na economia global e o papel que ele desempenha na unificação econômica da região. A atual questão de conhecimentos gerais aborda a fundação da Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU. Temos 4 opções de resposta para a pergunta sobre o ano de fundação da ONU: 1919, 1945, 1965 e 1980. As alternativas apresentam diferentes períodos históricos que testam nosso conhecimento sobre um dos principais eventos internacionais do século XX. A década apresentada na opção correta é crucial, pois reflete o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, influenciando diretamente a criação de organizações globais com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional. Neste slide, apresentamos a resposta para a questão sobre a fundação da Organização das Nações Unidas. A correta é a alternativa B, correspondente ao ano de 1945. A ONU foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional. Qual é a capital da Argentina? Esta é a próxima pergunta que vamos analisar. Temos aqui 4 opções: A. Montevidéu, B. Buenos Aires, C. Lima e D. Santiago. Leve em consideração seu conhecimento sobre geografia e tente identificar qual dessas cidades é a capital argentina. Note que cada alternativa representa a capital de um país sul-americano, o que torna importante ter uma clara noção das capitais para responder corretamente. A resposta correta para a questão 23 é a alternativa B, Buenos Aires. Buenos Aires é a capital da Argentina, conhecida por sua rica cultura, arquitetura impressionante e papel significativo na história do país. Na questão 24 de Conhecimentos Gerais, perguntamos sobre o ano em que o Brasil sediou as Olimpíadas. Esta é uma pergunta que remete a um evento histórico recente e de grande importância para o país. As opções fornecidas são os anos 2008, 2012, 2016 e 2020. Lembre-se de analisar o contexto histórico e os eventos que ocorreram em cada um desses anos para determinar a resposta correta. As Olimpíadas foram um marco na história esportiva do Brasil e trazem inúmeras recordações para muitos de nós. A questão 24 do nosso exame de conhecimentos gerais se refere ao ano em que o Brasil sediou as Olimpíadas. A resposta correta para essa questão é a letra C, 2016. Este evento esportivo de importância mundial ocorreu no Rio de Janeiro, marcando a primeira vez que a América do Sul recebeu os Jogos Olímpicos. A questão 25 testa nossos conhecimentos em atualidades e geopolítica, focando especificamente no grupo conhecido como BRICS. Este acrônimo representa um grupo de países em desenvolvimento com economias emergentes significativas, os quais têm se reunido para discutir e colaborar em questões econômicas e políticas globais.
Entre as opções apresentadas, temos Canadá, Japão, Brasil e Austrália. Apenas um desses países faz parte dos BRICS, e é importante lembrar que os países membros são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com base nesse entendimento, devemos identificar a resposta correta para a questão. A resposta correta para a questão 25 sobre quais países fazem parte dos BRICS é a opção C, Brasil. Esse grupo é uma associação de 5 países emergentes: Brasil, Índia, China e África do Sul. É importante lembrar que Canadá, Japão e Austrália não estão incluídos nesse conjunto. Vamos continuar com a próxima questão sobre raciocínio lógico. Nesta questão de raciocínio lógico, estamos lidando com premissas sobre gatos, mamíferos e carnívoros. A premissa inicial nos diz que todos os gatos são mamíferos. Além disso, sabemos que alguns mamíferos são carnívoros. Com base nessas informações, precisamos concluir a relação entre gatos e carnívoros. Analisando as opções, a opção D, alguns gatos podem ser carnívoros, parece a mais lógica. Isto porque, embora todos os gatos sejam mamíferos e alguns mamíferos sejam carnívoros, isso implica que existe a possibilidade, mas não a certeza, de que alguns gatos compartilhem a característica de serem carnívoros. As outras alternativas generalizam de forma inadequada ou invertem causalidades, levando a conclusões falaciosas. Neste slide, temos a resposta para a questão 26 de raciocínio lógico. A opção correta é a letra D, que afirma que alguns gatos podem ser carnívoros. Essa conclusão é baseada no fato de que todos os gatos são mamíferos, e alguns mamíferos são carnívoros. Portanto, é razoável concluir que existe a possibilidade de alguns gatos serem carnívoros, sem afirmar que todos necessariamente o são. Essa abordagem lógica nos ajuda a entender como grupos e subgrupos se relacionam em termos de propriedades comuns. Vamos analisar a questão 27, que envolve raciocínio lógico. Na sala, temos 20 pessoas que gostam de futebol e 15 que gostam de basquete. É informado que há uma interseção de 5 pessoas que gostam de ambos os esportes. Portanto, para encontrar o número total de pessoas que gostam de futebol ou basquete, utilizamos o princípio da inclusão-exclusão. A soma das pessoas que gostam de futebol e basquete é 20 mais 15, mas devemos subtrair as 5 pessoas contadas 2 vezes, já que elas gostam de ambos os esportes. Assim, o total é 20 mais 15 menos 5 igual a 30. Portanto, existem 30 pessoas que gostam de pelo menos um dos 2 esportes. Nesta questão, estamos lidando com a aplicação do princípio da inclusão-exclusão para conjuntos. Temos 20 pessoas que gostam de futebol e 15 que gostam de basquete, com 5 pessoas gostando de ambos. Para encontrar o total de pessoas que gostam de futebol ou basquete, somamos aqueles que gostam de futebol com aqueles que gostam de basquete e subtraímos aqueles que foram contados 2 vezes. No caso, os que gostam de ambos os esportes. Portanto, a conta seria 20 mais 15 menos 5, resultando reto que é 25. Nesta questão de raciocínio lógico, analisamos como calcular o valor total de uma corrida de táxi. Temos uma taxa fixa de R$ 5,00 por corrida, além de um custo adicional de R$ 2,00 por quilômetro percorrido. Precisamos determinar o custo total para uma corrida de 8 quilômetros. Para isso, multiplicamos o número de quilômetros pelo custo por quilômetro e adicionamos a taxa fixa da corrida. As opções de resposta nos dão várias alternativas de valores, sendo necessário escolher a correta com base no cálculo realizado. A resposta correta para a questão apresentada é a alternativa C, que corresponde a R$ 19,00. Para chegar a essa conclusão, foi necessário calcular o total, somando o valor fixo da corrida com o custo por quilômetro percorrido. Portanto, ao fazer uma corrida de 8 quilômetros, o total a ser pago pelo passageiro é de R$ 19,00, considerando a tarifa inicial de R$ 5,00 e o adicional de R$ 2,00 por cada quilômetro. Nesta questão de raciocínio lógico, temos que determinar a idade de Pedro. A informação fornecida indica que João tem o dobro da idade de Pedro e juntos somam 36 anos. Para resolver, podemos usar uma equação simples. Se considerarmos a idade de Pedro como x, então a idade de João será 2x. A soma das idades nos dá a equação x mais 2x, 36. Simplificando, temos 3x igual a 36. Dividindo ambos os lados por 3, encontramos que x igual a 12. Assim, podemos concluir que a idade de Pedro é 12 anos. Dessa forma, a alternativa correta é a letra A. Nesta questão, determinamos que a idade de Pedro é de 12 anos.
Analisando a situação apresentada, sabemos que João tem o dobro da idade de Pedro e juntos somam 36 anos. Calculando, se considerarmos a idade de Pedro como x, então a de João será 2x. A equação fica x mais 2x igual a 36. Simplificando, temos 3x igual a 36, o que nos leva a x igual a 12. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, que confirma que Pedro tem 12 anos. Nesta questão de raciocínio lógico, estamos analisando uma situação em que temos duas pessoas em uma fila, João e José. João está na 12ª posição e José na 13ª. A pergunta é quantas pessoas estão entre eles. Essa é uma questão típica, onde precisamos calcular a diferença entre as posições de maneira a encontrar a quantidade de posições intermediárias entre as duas destacadas. As opções de resposta que temos são 7, B8, C9 e D10. Para resolver corretamente, será necessário subtrair a posição de João da posição de José e ajustar a diferença para obter a quantidade de pessoas intermediárias. A resposta correta para a questão apresentada é a alternativa B. Isso significa que entre João, que está na 10ª posição, e José, que está na 10ª posição na fila, existem 8 pessoas. Ao analisar a diferença entre essas duas posições e subtrair uma, obtemos o número de pessoas entre eles. Esse tipo de problema é comum em testes de raciocínio lógico e é importante resolver para aprimorar suas habilidades analíticas e de resolução de problemas. Nesta conclusão, vamos recapitular os pontos principais do curso. Revisamos questões de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos gerais, sempre buscando identificar as melhores estratégias e dicas para resolver cada questão com eficiência. Como próximos passos, é essencial que você revisite o material adicional fornecido e realize simulados adicionais. Isso vai ajudar a reforçar e solidificar todo o conhecimento adquirido ao longo do curso. Nesta sessão, apresentamos importantes referências que embasaram nosso curso. Utilizamos sites oficiais dos Correios e normas linguísticas brasileiras para garantir precisão nas informações. Apostilas de matemática e informática foram fundamentais para estruturar nosso conteúdo técnico. Além disso, atualizações sobre conhecimentos gerais e lógica foram extraídas de fontes confiáveis para mantermos o curso atual e relevante. Essas referências são essenciais para aprofundar seu conhecimento e reforçar os tópicos discutidos durante o curso. Obrigado por acompanhar este curso. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo apresentado. Se você achou este material útil, não se esqueça de deixar um like. Sua opinião é muito importante para nós, então deixe seu comentário abaixo. Além disso, inscreva-se no nosso canal para não perder futuros conteúdos e novidades. E não se esqueça de compartilhar este curso com seus amigos e colegas que possam se beneficiar deste aprendizado. A sua participação e apoio são fundamentais para continuarmos trazendo material de qualidade.